Acompanha aí o que o pessoal da Jovem Pan Esportes estão falando sobre o São Paulo aí, ó. Sobre a saída do Crespo do São Paulo. E olha isso aí, velho. Aqui no pós-jogo da Jovem Pan, mas antes sobre a partida, Mauro. 2-1, o Palmeiras vence, inclusive com um gol bem rápido no início do jogo com o Maurício, e chega à final do Paulista agora para enfrentar o Novo Horizontino. Boa noite, Mauro. Boa noite, Guilherme, torcedor da Jovem Pan. Primeiro vão para a final as duas melhores equipes da competição, Novo Horizontino e Palmeiras, inclusive com a mesma pontuação, ambos com 22 pontos, 6 a mais que a terceira melhor equipe da competição, que é justamente São Paulo, que acaba de perder na Arena Crefisa Barueri por 2-1. Vamos falar, claro, sobre as polêmicas, tá, mas indiscutivelmente as duas melhores equipes do campeonato chegam, e o melhor dos grandes nos últimos anos chega, aliás, não só nos últimos anos, ou nos últimos anos sim, desde 2020 o Palmeiras sempre é finalista, em 20 ganhou, 21 perdeu para o próprio São Paulo, 22, 23, 24 foi campeão, 25 não, mas foi finalista, claro, perdeu para o Corinthians, e agora 26 volta à final, primeiro jogo como mandante e o segundo fora em Novo Horizonte. Vai tentar ainda mandar no Allianz Parque o jogo, guardemos cenas dos próximos capítulos, mas o jogo tem que ser na volta em Novo Horizonte por motivos óbvios. É interessante que todas as vezes que o Palmeiras ganhou de 20 para cá, ele ganhou quando definiu no Allianz Parque, em 20, 22, 23, 24. Quando ele perdeu o Paulista em 21 e 25, foi justamente quando não jogou em casa. Foi assim no Morumbi contra o São Paulo em 21, foi assim no passado na Neoquímica Arena quando deu Corinthians. Agora o Palmeiras chega e chega melhor, evidentemente, do que São Paulo, do que Corinthians e do que Santos. Não chega tão melhor que o Novo Horizontino, inclusive o clube que venceu na terceira rodada por 4-0 o Palmeiras, mas é um time que aprendeu a não sofrer, que eu acho a frase tola, mas enfim, aprendeu a jogar. E hoje jogou melhor que o São Paulo. Fez 1-0 aos 7 minutos com o Maurício, depois teve chances com o próprio Maurício aos 27, teve uma grande chance, a melhor da partida aos 42 com o Piquerez e não fez. Veio a segunda etapa e não deu para entender o Crespo, que já havia colocado o Luan, com 55 minutos de atraso sacou para a entrada do Danielzinho, o São Paulo melhorou, teve o lance polêmico do Gomes que a gente vai falar já, teve outro lance polêmico que foi o pênalti marcado em cima do Calera, aliás, antes disso, claro, teve gol a 11 minutos do Flaco Lopes, uma jogada ensaiada na desatenção, mais uma da zaga do São Paulo, belo cruzamento do Piquerez pro Lopes fazer 2-0, aí o pênalti marcado e convertido pelo Calera aos 23, mas é o que se esperava uma prisão do São Paulo, ela não aconteceu. São Paulo de 23 minutos da segunda etapa em Barueri até o final do jogo, não teve nenhuma chance. É fato que o Palmeiras também não teve, né? Mas pro Palmeiras já tava ok, tava 2-1. Quem tinha que criar e não criou foi o São Paulo, que marcou mal, não armou, pouco criou, jogou muito mal o São Paulo, o Palmeiras foi melhor na primeira etapa, o jogo deu até uma equilibradinha, o choque rei no segundo tempo, mas não a ponto do São Paulo merecer melhor sorte. A gente comenta já os lances polêmicos, mas uma coisa me parece indiscutível, a melhor equipe no confronto passa por uma grande final contra o Novo Horizontino. Flávio Prado, avança o Palmeiras, elimina o São Paulo em Barueri e agora começa a decidir a final jogando em Barueri, que agora virou a sua segunda casa. Flávio, boa noite. Boa noite, Guilherme. Boa noite, amigos. Bom, venceu o time que jogou melhor. O Palmeiras, ele, no primeiro tempo, poderia ter decidido a partida. Ele foi bem melhor que o São Paulo. No segundo tempo, com o Palmeiras fazendo o segundo gol, o São Paulo teve que sair para arriscar. Aí veio o lance do pênalti, que nós vamos comentar a parte. E com o pênalti concretizado pelo Calera, o jogo ficou aberto. Porque embora o São Paulo não tenha criado, houve alguma grande defesa do Carlos Miguel? Não houve. Então o São Paulo estava lá por perto, mas não conseguia chegar. Então o resultado foi correto, foi justo. Poderia ter sido até maior. O Palmeiras sofreu mais do que deveria sofrer pelo que jogou no primeiro tempo. O São Paulo fez uma partida abaixo do que ele vinha fazendo. Então resultado justo esse 2-1 para o time do Palmeiras. E claro que agora nós vamos falar também das reclamações do jogo. O caso ali de uma reclamação de um possível pênalti, que seria o toque de mão do Gustavo Gomes dentro da área, e também o lance que a Daiane marca o pênalti na dividida do Marlon Freitas com o Bobadilha. Para mim, eu ouvi a opinião do Mauro e do Flávio, vocês não marcariam o pênalti, né? O primeiro. São tantos lances. Marcaria nenhum dos dois. Mas de cara, primeiro não. Primeiro não. Você também não, né, Mauro? Não, só para usar o texto da regra, que é sempre fundamental, né? Sobre interpretar se é bola na mão ou bola na mão ou mão na bola ou no braço, né? Você deve marcar quando o atleta amplia a sua área, o corpo do jogador, de maneira antinatural. E para mim é aí que entra essa questão.
É antinatural o jeito que estava aberto o braço do Gomes? Primeiro, ele não estava colado ao corpo. Para mim, não é. É natural o movimento. Seria se ele desse um gatilho, se ele abrisse os braços como o Redentor, do Corcovado, e não se ele corresse como um Playmobil, né? Para mim, a velocidade do chute do cruzamento do Lucas e a proximidade do Lucas Moura do Gustavo Gomes me impede de eu, no meu caso, marcar esse pênalti, porque o braço dele tá, para mim, no movimento natural, ele não amplia a área corporal querendo fazer a falta. Eu, Mauro Betting, não marcaria esse pênalti. E se fosse VAR, não chamaria a arbitragem para marcar, porque primeiro eu não marcaria. E mesmo se fosse o caso, para mim não é um erro claro e cristalino, é um erro óbvio e claro de intenção de botar a mão no braço. Eu não marcaria, ponto. Mas no Brasil costuma se marcar, tá? Eu não marcaria o pênalti reclamado pelo São Paulo com 20 minutos, né, do primeiro tempo. Perdão, da segunda etapa. E para você, Flávio Prado, esse primeiro lance, né, que é o lance do Lucas cruzando e a bola batendo na mão do Gustavo Gomes, no braço, né? É isso, ele chuta, o Gustavo até se assusta, né? O pênalti, ele tem que existir intenção do atleta de levar vantagem. E ele simplesmente, o Lucas chuta forte, a bola vai e bate no braço dele. Quando bate, não é pênalti. Óbvio que alguém vai dizer, mas já marcaram milhões de pênaltis assim. É verdade, mas tem hora que a gente tem que aprender, né? E nos últimos tempos tem se aprendido. Então, não marcaria. Eu não acho nem discutível esse tipo de lance, sinceramente. Mas já vi várias vezes marcar aqui, porque a arbitragem no futebol brasileiro é muito ruim. Não marcaria em nenhuma hipótese. Eu acho que o torcedor do São Paulo reclama muito, mais por esse sentido, né? De que outras vezes já foi marcado e não tem critério. Hoje não foi marcado, amanhã pode ser, vai ser, daqui a alguns dias outro árbitro vai marcar. Agora sim, estamos vendo aí o lance na tela, olha aí. Para você que ainda não acompanhou e tá vendo agora pela primeira vez, né? O Lucas tenta cruzar, agora essa imagem aí mais de perto, né? Aí tem o rebote, ele tenta novamente e a bola bate ali no braço do Gustavo Gomes, né? Agora esse lance aí mais de perto por um outro ângulo. E de novo, Gui, só até pelo protocolo do VAR e por erros nossos, né? Que eu costumo dizer já há alguns anos, né? É claro que a bola bate no braço do Gomes, ponto. Mas o VAR e, sobretudo, a transmissão de televisão tem que mostrar esse lance na velocidade rápida, porque, repito, em câmera lenta tudo é falta, tudo é mão na bola. Beijo de avó em neta é crime inafiançável em câmera lenta. Então você tem que deixar o lance da dinâmica. Repito, pela proximidade do Lucas Moura, do Gustavo Gomes e pela velocidade que vem a bola, eu não acho que ele tenha tido nem intenção de deixar o braço e nem vontade, não teria o tempo de reação para meter o mão da bola. Eu não marcaria, mas já vi muitos lances como esse serem marcados no Brasil e no mundo, sobretudo no Brasil. Eu, árbitro, não marcaria, eu, VAR, também não chamaria a arbitragem para rever, porque ela viu a bola bater no braço, ou pelo menos na conversa entre o quarteto de arbitragem mais a cabine de VAR, pode ter falado sobre isso. Eu não marcaria, mas entendo toda a discussão. E temos também o outro lance, né? O lance aí que aí eu vi pelas mensagens e tudo que foi mais unânime que a arbitragem errou. Nesse primeiro lance eu discordo do Mauro e do Flávio, acho que o braço aberto ali, ele corre o risco, ele dá a margem para ter uma interpretação de pênalti, e por ser um pênalti que muitas vezes marcam no futebol brasileiro, mesmo que tenha essa reclamação, acho que o São Paulino ele tem a razão em reclamar nesse lance, nesse primeiro lance, que a arbitragem vê ali, o Crespo até depois tem um áudio da TV, né, que o pessoal fez a leitura labial, né, ele reclama muito, chama o VAR, cadê o VAR? Enfim, eu acho que o São Paulo nesse lance tem razão em reclamar, o braço aberto ele dá margem para isso, e na minha opinião o São Paulo foi prejudicado aí. Aí tem o segundo lance, que podemos colocar na tela, aí é bizarro, né, marcar esse pênalti, que é o Marlon Freitas com o Bobadilha. Aí é aquele lance que é pra dar margem também pra gente pensar que é pra compensar, né? Não marcou o primeiro, aí vamos... Porque vocês acham que o primeiro poderia ser mais marcável, digamos assim, do que esse segundo? É mais ou menos isso? Porque esse é a grande questão, tá? Qual eu menos marcaria? Repito, eu não marcaria o primeiro, eu não marcaria o segundo. E eu entendo, até diferentemente do Flávio no primeiro lance, que dá pra marcar o primeiro, eu não marcaria. O segundo, e até a opinião que a gente tem vendo aqui pelas imagens do estúdio da Jovem Pan. Eu não vi o primeiro pênalti, continuando marcando, e no primeiro momento também não vi o pênalti, marcado pela Daiane incontinente, né? Ela na hora marcou, ela estava até muito bem posicionada. Você pode dizer,
o Marlon se apoia, né? Ele deixa o cotovelo ou o braço esquerdo na altura do pescoço do Bobadilha. É o braço que pode ser o braço de referência, ponto. Bom, família Tricolor, esse foi o vídeo. Se inscreve aí, por favor. Ajuda a gente, por favor. Vamos chegar a bater... me ajuda aí a bater 1000 inscritos aí.